Então, boa tarde. Iniciando aqui os trabalhos e declarando aberta a sessão do dia 30 de abril de 2025, invocando a proteção do Altíssimo para os nossos trabalhos de hoje. Cumprimento inicialmente os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargador Francisco Gleidson Pontes, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva e desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Cumprimento também a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Edna Lopes Costa da Mata. Bem-vinda, doutora Edna, a integrar a nossa segunda Câmara. Cumprimento também o excelentíssimo representante da Defensoria Pública, doutor Vitor Emanuel Esteves. Boa tarde, doutor Vitor. Os servidores integrantes desta Câmara, na pessoa da doutora Ismênia Nogueira e do senhor Edson Mendes, responsável pela transmissão, advogados presentes virtualmente, e passo aqui ao início dos nossos trabalhos, consultando a nossa Câmara sobre a apreciação e aprovação da ata número 12, 2025, da sessão ordinária de 23 de abril de 25. Alguma objeção? Acordo? Sem objeção, excelência. Pois não. Então, ata aprovada. Inicio aqui por um informe técnico que recebi através de certidão expedida da Secretaria desta segunda Câmara de Direito Público, lavrada pela sua secretária, doutora Ismênia Nogueira, com a data de 30 de abril, data de hoje, vertida nos termos que seguem, aspas. Certifico que os processos pautados para a sessão do dia 30 de 4 de 2025, pelo sistema PJE segundo grau, tiveram suas publicações fora do prazo regimental, conforme artigo 82 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. As certidões de intimação foram geradas tardiamente em alguns processos, e em outros processos, essas certidões de intimação não foram geradas, por um equívoco do Diário de Justiça Eletrônico Nacional, o DJEN, do sistema PJE. Fecha aspas. Então, diante desse ocorrido, comunico aos integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, aos representantes da Procuradoria-Geral de Justiça e da Defensoria Pública, aos advogados e demais presentes, inclusive virtualmente, que todos os processos com trâmite no sistema PJE que tiveram essas intimações comprometidas pelo evento consignado na mencionada certidão, terão que ser novamente, terão que ser feitas novamente as devidas intimações, com a submissão ao prazo regimental e processual, constante nos artigos 82 do Regimento Interno e do artigo 935 do CPC. Foi realmente um evento, não é? Um incidental, um problema técnico, mas que fica sanado com as suas intimações, a feitura das intimações devidas. Então, vamos passar agora ao prosseguimento da nossa pauta, da sessão de hoje, na parte em que não foi alcançada pela intercorrência registrada no PJE, ou seja, os processos do SAGE. Assim começaremos. Pelo primeiro, que é o processo retirado de mesa, 5.1, é uma apelação civil número 0803560-2023, recorrentes Maria Ilva Nogueira Pinheiro e Carlos Frederico Nogueira Pinheiro, recorrido ao Ministério Público do Estado do Ceará, sob a minha relatoria. Esse processo foi retirado de pauta na sessão passada e ele será, como previsão regimental, será apresentado na próxima sessão. 2. Processos com pedido de vista. Nós temos aqui o 2.1, apelação civil número 0202-703-11-2022, item 191 do PJE. No polo ativo, a Fundação Universidade Estadual do Ceará, FUNESC, e no polo passivo, Olisson Rodrigues Carvalho, da minha relatoria, histórico desse julgamento. Na sessão do dia 2 de abril do ano de 2025, após eu proferir meu voto no sentido de conhecer da apelação civil para negar-lhe provimento, pediu vista dos autos para melhor apreciação a desembargadora Maria Nailde.
Na sessão do dia 9 de abril, a desembargadora Maria Nailde comunicou à Câmara que apresentaria seu voto vista na próxima sessão desimpedida, e assim o fez, em 16 de abril do ano de 2025, no sentido de conhecer da apelação cível para dar-lhe parcial provimento. Na sequência, pediu vista dos autos para melhor apreciação da matéria o desembargador Gleidson Pontes. Na sessão do dia 23 de abril, o desembargador Gleidson Pontes apresentou seu voto vista no sentido de conhecer da apelação cível para dar-lhe parcial provimento, ou seja, acompanhando a divergência, aberta pela desembargadora Nailde. Em seguida, pronunciei-me mantendo o meu voto originário, no sentido de conhecer da apelação cível para negar-lhe provimento, e converti o julgamento em estendido na forma do artigo 942 do CPC. Dando continuidade hoje a esse julgamento, eu passo a palavra, então, à desembargadora Iraneide, para o seu voto. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência e aos meus eminentes pares. Os cumprimentos também ao representante da Procuradoria-Geral de Justiça. Seja muito bem-vinda, doutora... Perdão, deixa eu só me ver aqui onde que está. Doutora Edna, perdão. Seja muito bem-vinda, espero que fique muito feliz em estar nesta Câmara, assim como diz ter ficado a doutora Mária. Meus cumprimentar ao representante da Defensoria Pública, doutor Emanuel Esteves. Senhora presidente, eu vou pedir todas as linhas à Vossa Excelência, mas eu vou acompanhar a divergência inaugurada pela eminente desembargadora Nailde. Hoje não, desembargadora Iraneide. E como voto, o desembargador Luiz Evaldo. Pois não, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Saúdo também os ilustres integrantes desta Câmara, desembargadora Nailde, desembargador Leite, desembargadora Iraneide, assim como as boas-vindas à doutora Edna Mata, digníssima Procuradora de Justiça, atuando agora na nossa Câmara, doutor Vitor Emanuel Esteves, ilustre defensor público, demais integrantes, componentes desta sessão, advogados. Presidente, eu também quero pedir a Vossa Excelência as mil vênias, mas vou acompanhar a divergência. Pois não, desembargador Evaldo. Então, diante dos votos, né, acompanhando a divergência, eu proclamo, então, o resultado para este processo, considerando que já havia apresentado meu voto visto e as minhas considerações, não vou reeditá-las. Mas, de qualquer forma, mantenho o meu posicionamento, entendendo que a questão realmente é complexa, suscita dúvidas, mas eu fiz uma análise diante das peculiaridades do caso concreto. Então, proclamo o resultado da apelação civil conhecida e parcialmente provida por maioria de votos, ficando com a incumbência da emissão do acordo da desembargadora Nailde, não é isso? Passando agora ao julgamento do agravo de instrumento número 2.2 da pauta. Agravo de instrumento número 0637626252024. Não, desculpe-me, esse já foi... É do Crato, não é esse, não é? Esse é o 2.2, é exatamente esse mesmo. É do SAGE, é também sistema SAGE. Agravante Estado do Ceará, agravado Cícero Breno, Salvador Moreira, sob a relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. História. No dia 16 de abril deste ano, após a sustentação oral pelo advogado do agravado, do senhor Cícero, o doutor Diego Silveira, o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, relator, apresentou seu voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento para dar-lhe provimento, pedir vista dos autos para melhor exame da matéria. Na sessão do dia 23 de abril, comuniquei a apresentação do voto vista. Na próxima sessão, desimpedida. Então, dando
continuidade com a apresentação do voto vista hoje, eu passo a apresentação de uma síntese desse voto, considerando que o mesmo foi disponibilizado para os integrantes da turma. Mas, de qualquer forma, passaria aqui a uma síntese. A matéria diz respeito ao cumprimento de sentença e à legitimidade ou não do Estado do Ceará para integrar o polo passivo no cumprimento da sentença, não tendo integrado o mesmo polo durante a ação de conhecimento. Redito o bem elaborado relatório do eminente relator, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Coloco a questão aqui só para melhor situar. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Ceará, ora agravante, em face de deciso proferido em sede de cumprimento de sentença, que determinou ao recorrente a adoção das medidas necessárias para garantir a continuidade da participação do candidato agravado nas fases restantes do concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar, conforme sentença proferida em ação. Conforme sentença proferida. O cerne da questão consiste em analisar a possibilidade de se impor ao Estado do Ceará a reinclusão do candidato no certame, em fase do reconhecimento da nulidade de questão de prova do concurso e do direito do candidato à pontuação correspondente, tendo em vista que o processo de conhecimento foi movido pelo agravado apenas em face do Instituto de Desenvolvimento Educacional, o IDECAM. Aqui avançando para não me estender muito, porque a questão já é conhecida, todos já têm conhecimento, né, mas apenas gostaria de destacar que o Estado do Ceará apresentou a sua inconformação em decorrência da imposição dos efeitos da sentença proferida em relação ao ente público, alegando que não foi oportunizada a sua participação no processo de formação do título judicial em execução. O eminente relator se posicionou em acatar a arguição do ente público, e com as devidas vênias eu apresento meu posicionamento em sentido divergente da relatoria. Inicialmente eu destaco que já me pronunciei a respeito da matéria no agravo de instrumento número 30063 80 09 2024 8006, sequência de 4 zeros, envolvendo o mesmo concurso, o edital 001 de 2022. E a mesma controvérsia também foi examinada nesse agravo de instrumento, indeferir a medida liminar pretendida pelo Estado do Ceará, ressaltando que foi uma decisão perfunctória naquele momento processual inicial, né, sem cognição exauriente, mas, de qualquer forma, me pronunciei, entendendo que o ente público, organizador do certame, possuía essa legitimidade. Redito aqui as razões desse agravo, adotando as razões do voto vista, e realçando, já me caminhando para o final, que esse entendimento, pela legitimidade, fundamentou-se principalmente no fato do Estado do Ceará, ao final de contas, ser o responsável último pela realização do concurso público e pela nomeação dos aprovados, não aparentando haver coerência no intuito estatal em querer se eximir de cumprir a decisão judicial, a qual justamente apreciou a condição do candidato submetido a concurso promovido por esse mesmo ente público. Realço também nesse voto que a questão atacada na ação, né, a questão que pontua o mérito da ação principal, diz respeito a uma apreciação da nota, da pontuação desse candidato. E essa questão era inerente à responsabilidade da banca examinadora. Então, portanto, da prestadora de serviço contratada para tanto. Então, a questão, no meu entender, a questão passa ao largo da pretendida exclusão de responsabilidades estatais, pois o ente público, em última análise, é o responsável pelo bem desenvolver de todas as fases do certame, inclusive as atribuídas por contratação à prestadora do serviço. Eu reconheço que a discussão judicial nessa matéria específica sobre a legitimidade estatal suscita controvérsia.
Porém, se é certo que o ente público possui legitimidade para figurar no polo passivo de relação jurídica, que discute questões de certame por ele promovido, não se ignora a sua responsabilidade subsidiária como contratante responsável pelas normas editalícias e a convocação de candidatos. No caso, afastar o ente público da responsabilidade pelo cumprimento da sentença tornaria inútil o provimento judicial, o título executivo judicial já foi constituído em favor do candidato, garantidor de seu prosseguimento no certame. Aqui considero também a condição específica, não é, do candidato, ele alcançou 59 pontos, nota superior à nota de corte do concurso, 57 pontos, seria 57 pontos, e teria com a anulação dessa questão 19, ele teria mais um ponto, que habilitaria que ele pudesse pleitear o ingresso logo na primeira ou segunda turma desse certame. Então, com essas considerações, eu posiciono-me pela existência do dever do Estado do Ceará de cumprir a sentença proferida, até porque essa sentença e as questões tratadas não são atinentes às fases sob a exclusiva responsabilidade do Estado do Ceará, que seria a edição do edital, a homologação do concurso, a nomeação, ela não diz respeito a isso, diz respeito às tarefas destinadas, delegadas à banca examinadora. Então, diante dessas razões, eu submeto a turma julgadora à presente divergência, em que me posiciono pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, passando aqui a palavra, seria a desembargadora Naide, mas faculta ao desembargador Luiz Evaldo se gostaria de fazer alguma consideração. O senhor já poderia logo colher o voto da desembargadora Naide. Presidente, eu entendo que o voto de Vossa Excelência realmente está muito bem elaborado, porém eu vou manter o meu voto. E só lembrando, presidente, que tem um voto praticamente idêntico, esse que vai ser levado a julgamento hoje, que Vossa Excelência se manifestou querendo pedir vista, certamente, é o 630884, 81/2024. Não sei se Vossa Excelência vai julgar a posteriori, vai apreciá-lo. Eu gostaria de pedir vista também para melhor exame da matéria e verificar no caso concreto, não pude fazê-lo. Mas fomos concluir esse, né, se adiantando sobre esse outro voto, e eu chamarei logo em seguida, viu, desembargador Evaldo? Mas passo aqui a palavra à desembargadora Nailde sobre essa questão. Boa tarde. Boa tarde, senhora presidente, digna relatora do processo ora apreciado, na pessoa de quem cumprimento todos os demais integrantes desta segunda Câmara de Direito Público. Cumprimento também a doutora Edna, né, que inicia as suas atividades aqui nessa segunda Câmara de Direito Público. Seja bem-vinda. E também cumprimento aqui o doutor Victor Emanuel, digno procurador, defensor público. Cumprimento a doutora Ismênia aqui, representando todos os servidores, a Força Policial, advogado aqui presente, os que estão nos acompanhando. Pois bem, este entendimento da desembargadora Tereza Neuma, divergente do desembargador Evaldo, me proporciona um melhor estudo desta causa. Realmente, o assunto exige uma reflexão maior do julgador. Então, senhora presidente, eu peço vista dos autos. Pois não. Então, vista dos autos concedida à desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Como já anunciado pelo desembargador, e bem lembrado pelo desembargador Luiz Evaldo, eu vou chamar logo o processo que é semelhante, não é, na questão análoga, é o processo número 063-088-81-2024. Trata-se de um agravo de instrumento, sendo agravante o Estado do Ceará e agravado José Souza Leiria. Então, pediria ao desembargador
Luiz Evaldo, só para consignarmos o ritual, né, do pedido de vista, que ele se ativesse a uma síntese do seu julgamento neste processo. Sistema SAG, viu, desembargador Luiz Evaldo? Pois não, presidente. Meta, direito constitucional, administrativo e processual civil, agravo de instrumento, concurso público, inclusão do Estado do Ceará no polo passivo apenas na fase de cumprimento de sentença. Ação de conhecimento que tramitou somente contra a FUNES. Sentença transitada em julgado, ineficácia em relação ao Estado do Ceará. Recurso provido. Vossa Excelência quer que leia toda a emenda ou isso é suficiente? Acredito, por mim, bastante suficiente, que a questão é similar. Então, desembargadora Nailde gostaria de toda a emenda ou basta? Está bastante, muito bem compreensível e bem resumida, são esses realmente os pontos. Então, cabendo a mim me pronunciar, inicialmente, eu peço vista dos autos. E o julgamento fica adiado. Concluído assim, o julgamento dos processos com o pedido de vista, o com pedido de vista e o estendido, e os processos todos do SAG, já com manifestações, eu faço a indagação à excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Edna Lopes Costa da Mata, se há alguma manifestação que queira externar nos processos desta sessão, do interesse da vossa instituição, ou se já foram todos bem examinados? Todos já foram examinados, as razões já estão devidamente constantes nos autos, não há nada a acrescentar com relação aos posicionamentos do Ministério Público nos referidos processos. Pois não. Obrigada, doutora Edna. Indago da mesma forma ao excelentíssimo representante da Defensoria Pública, doutor Vitor Emanuel Esteves, se há alguma manifestação da vossa instituição. Algum acréscimo, né? Porque as manifestações já foram feitas, mas se há alguma. Aqui, gostaria da presidência, os nossos desembargadora Tereza Neumann, oportunidade em que, em seu nome, eu saúdo os demais integrantes, os demais desembargadores integrantes, a desembargadora Mariana Hilde, Maria Iraneide, desembargador Luiz Evaldo e o desembargador Gleidson. Também gostaria de dar as boas-vindas à procuradora, a excelentíssima procuradora, a doutora Edna, quem eu tive a oportunidade, como falei anteriormente, de ter trabalhado lá em vara civil, né? A ilustríssima secretária doutora Ismênia, na pessoa de quem também eu saúdo todos os servidores que estão fazendo o corpo técnico e fazendo acontecer e ocorrer essa sessão. Advogados que estão nas salas virtuais. Em razão do problema anunciado por Vossa Excelência, do problema dos processos do PJE, somente um processo da Defensoria Pública estava ainda sob o sistema do SAG. Então, houve uma sucumbência recíproca nesse processo, então houve tanto a apresentação de apelação como contrarrazões. Então, a gente ratifica tanto já as razões como as contrarrazões já apresentadas no processo e não temos nenhuma manifestação a acrescentar. Obrigado, presidente. Eu gostaria de pedir desculpas aqui, porque eu estava preocupada com o tempo de vocês, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para saudar a presidente, os demais membros da mesa, doutor Cleito, doutora Nailde, doutor Evaldo, o ilustre defensor público, a secretária, doutora Ismênia, e dizer que eu estou muito honrado de estar participando desta Câmara, como representante do Ministério Público, e dizer que é um ônus muito grande tentar substituir a doutora Idelária, que é uma procuradora que militou por muito tempo, muito competente, muito respeitada, mas eu prometo fazer o possível, enquanto estiver por aqui respondendo, que não for nomeado um titular. Muito obrigada pela acolhida de vocês, viu? E vamos, se Deus quiser, ter várias sessões até que seja nomeado, promovido o titular da promotoria, da Procuradoria. Muito obrigada.
Será muito importante também para a nossa sessão, né, o rodízio dos entendimentos, das presenças dos procuradores, é bem saudável também. Então, vamos agora para a nossa fase de ratificação dos nossos julgamentos virtuais. Então, indago assim aos integrantes da Câmara se ratificam seus votos proferidos provisoriamente nos processos em ambos os sistemas e pauta. Só tem pauta, né? Nós não temos extra pauta, é só nos sistemas mesmo da pauta. Iniciando pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Pois não, senhora presidente, ratifico a votação provisória, seja na condição de relatora, seja na condição de vogal, nos dois sistemas. Aliás, no sistema SAG. No sistema SAG, é verdade. Porque hoje nós não estamos apreciando nenhum processo do PJE. Bem Obrigada, senhora presidente. Obrigada, Nailde. Desembargador Francisco Gleidson. Não, presidente, eu quero aproveitar a oportunidade, né? Porque não votei hoje em nenhum processo, a não ser nos votos provisórios, mas fazer os cumprimentos de praxe, a saudação inicial que se faz aqui em todos os componentes, partícipes da sessão. Em primeiro lugar, Vossa Excelência, e em nome de quem saúdo todos os colegas que compõem esta segunda Câmara de Direito Público, a doutora Edna, que está inaugurando a sua atividade aqui, seja muito bem-vinda. Doutor Vitor, que já se repete algumas vezes também, e a Ismênia, nossa servidora mor, aqui representando toda a classe de servidores, força policial, advogados, nenhum presente, mas fica aqui o registro de todos eles. Ratifico os votos, desembargadora presidente, em todos aliás, no sistema SAG, né, como relator e como vogal. Desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Obrigada, senhora presidente, mais uma vez, cumprimentando Vossa Excelência e a todos que participam dessa sessão. Senhora presidente, de igual modo, eu ratifico os votos por mim proferidos no sistema SAG, que, diga-se de passagem, até me lembro, assim, o número são 3 meus e 2 dos demais relatores. Obrigada, senhora presidente. Pois não. Desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, como vota? Presidente, eu quero ratificar os votos por mim proferidos no sistema SAG, como vogal ou como relator. Obrigado. Pois não, obrigada. Também, por minha vez, ratifico todos os votos provisórios proferidos no sistema SAG. Aqui, concluída a nossa votação de hoje, indago a nossa secretária quantos processos foram julgados. Foram julgados 13. 13 processos. Justificado o número, né, pelo incidente tecnológico. Conta, mas não como provisório, não é? Não como... Não, julgado. Sim, julgado já está contando, né? Já está incluído, não é? Não, ele é PJE. Então, são 12 processos do SAG e um processo do PJE. Mas esse processo, ele não foi Foi, exato, exatamente. Então, nós temos esse total de processos julgados, os outros serão naturalmente regularizados e votados na próxima sessão. Ainda hago aqui aos pares se há algum registro a fazer. Não, não é? Não, senhora presidente. Então, declaro encerrada essa sessão, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, né, de estarmos aqui e exercermos a nossa função, né, de dizer o direito. Boa tarde, peço aí o nosso colaborador Edson que encerre as gravações. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.